amado irmãos, irmãs, boa noite. Boa noite. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. Eu, depois de praticamente um mês, sem estar participando aqui com os irmãos, graças a Deus estou de volta. Depois que passei por esse período de Covid e depois dos problemas com relação ao nascimento do Heitor, graças a Deus o Senhor nos protegeu, nos abençoou e estamos aqui mais uma vez com a amada igreja. Eu saí agora para buscar os meus meninos e a Alessandra estava lá amamentando o Heitor. Ela pareceu uma menininha. Eu quero ir! Muito engraçado. A Alessandra, ela está com muita saudade de vocês, de participar, de estar junto. Nós também temos saudade dela também. Então, assim que o Heitor tomar as vacinas iniciais, que é dado depois de 30 dias do nascimento, com certeza ele estará aqui conosco, porque ele faz parte dessa família. Ela está assistindo? Sim, muito obrigado a todos que estão assistindo. Alessandro, se você estiver assistindo, sabe que eu te amo, né? E estamos todos desejosos de caminharmos juntos. Essa é a família, esse é um das bênçãos que Deus nos concede. Antes nós estávamos sozinhos, antes éramos nós, nossa família, nossos amigos, mas Deus nos colocou, nos inseriu em sua família. Agora, graças a Jesus, nós podemos vir aqui encontrar a irmã Irene, a irmã Terezinha, a todos os irmãos e irmãs aqui e falar: vocês fazem parte da minha vida. E isso é muito, muito bom. Vamos iniciar o nosso culto de adoração a Deus. Convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, felizes e agradecidos, reunidos no nome do Teu Filho Jesus, para Te adorar, para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida, e também, Senhor, para nos alegrar na família na qual o Senhor nos inseriu. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, obrigado por todos nós que estamos aqui reunidos, porque é o Senhor que nos trouxe até este lugar. É o Senhor que tem operado na nossa vida e o Senhor é a razão da nossa esperança. Peço que o Senhor se faça presente em nosso meio nesta noite. Envia o Teu Santo Espírito para estar em nosso meio. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, tudo aquilo que fizemos que desagradou ao Teu coração, tudo aquilo que é impedimento para que o Senhor se manifeste, que possa neste momento ser desfeito, ser destruído. Senhor, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que afasta a nossa atenção, o nosso coração do Senhor, que nesta noite, neste momento, possamos ser fortalecidos, possamos ser revigorados, para estar na Tua presença em verdade e em espírito, Te adorando e Te agradecendo, por todas as coisas que o Senhor faz em nós, por nós e através de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos e pedimos: receba este culto como uma forma de gratidão e como uma forma de adoração por quem o Senhor é. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convido-os a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 14. No boletim, ele saiu a impressão capítulo 13, mas foi um erro de impressão aqui. É o capítulo 14, leremos a partir do versículo 6. Josué, capítulo 14, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amados irmãos, essa é uma história que se passou no Êxodo, no livro de Êxodo, quando Moisés manda as pessoas irem espiar como era a terra. Deus tirou o povo do Egito, Deus levou o povo e falou: olha, vou dar a vocês uma terra que emana, uma terra que flui, que tem muito leite, muito mel, muita fartura. Façam o seguinte: peguem um de cada tribo, façam um grupo e vão lá espiar a terra, e vocês vão ver como a terra é boa. E foram 12 pessoas espiar a terra, entre eles Josué, que é sobre este livro, e Calebe, que é quem disse essas palavras. Os 12 voltaram, falaram: olha, realmente a terra é muito boa, a terra mana leite e mel. Eles encontraram um cacho de uvas, que 2 homens precisaram carregar um cacho de uvas, para demonstrar a fartura da terra, muito farta. Só que eles encontraram naquela terra gigantes, encontraram naquela terra povos combatentes, povos que eles eram experientes na luta, povos que defenderiam aquele lugar. E os 10 que foram espiar a terra ficaram com medo. Josué e Calebe falaram: não, a terra é boa, Deus prometeu a terra para nós, Deus nos abençoará e nós conquistaremos aquela terra. Mas os outros 10 falaram: não podemos ir até aquela terra, são muito valentes, são fortes, Deus não nos dará aquela terra. Naquele momento, Deus se irou com aqueles 10, e ele olhou para Josué e Calebe, através de Moisés, seu servo. Moisés falou para Josué e Calebe: vocês que foram fiéis, vocês que confiaram em Deus, vocês que perseveraram naquilo que Deus falou, vocês terão uma herança maior. Quando Deus manda os espias, ele fala assim: vá lá ver a terra que eu vou dar. Eu estou dando essa terra para vocês. Quando as pessoas voltam falando: olha, não, essa terra não vai ser nossa, eles estão duvidando de Deus. Mas aqueles que confiaram, aqueles que perseveraram, aqueles que falaram: não, há grandes inimigos, mas não foi Deus quem falou? Não foi Deus quem determinou que aquela terra seria nossa? Então ela será nossa. Meus amados, existem gigantes na nossa vida, existem lutas que nós enfrentamos todos os dias, existem inimigos, existem pessoas, existem pensamentos, existem pecados, existem dificuldades, que todos os dias eles se colocam diante de nós e falam: desista, você não nasceu para isso, você não vai vencer, você não é capaz. Mas eis a palavra do Senhor que diz que Ele é conosco até a consumação dos séculos. Eis a palavra de Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que Jesus nos disse: vou para o Pai,
mas vou preparar-vos um lugar, e quando estiver preparado eu voltarei e vos levarei para mim, para onde eu estiver, vós estejais também. Nós temos, assim como Josué e Caleb receberam uma palavra de esperança, receberam uma palavra de força e receberam uma promessa, nós também recebemos. A luta está difícil, não há esperança. Confia no Senhor, porque Ele é quem prometeu que irá nos livrar. Confia no Senhor, porque se mesmo diante de toda dificuldade, no seu coração houver a afirmação, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra, no momento certo, o Senhor lhe dará aquilo que você busca no seu coração. Este caso aconteceu Caleb há 40 anos. Há 40 anos atrás, Caleb foi espiar a terra e olhou e descobriu tudo aquilo, e ele recebeu uma promessa de que ele herdaria a terra há 40 anos. Quando ele chega para falar, olha, eu quero a minha herança, ele diz aqui, eis agora, no versículo 10, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda hoje é para o combate, tanto para sair quanto para voltar. Amado, talvez o gigante não saia da sua vida hoje, mas se você confiar em Deus, que Ele vai dar a vitória, você vai permanecer forte, você vai permanecer com esperança, você vai permanecer firme, porque no momento certo, Deus dará a vitória, para a louvor e glória do seu nome. Convido os irmãos que irão tocar, nós entoaremos o hino 32, o Deus fiel. O Deus que guarda, o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus declarou uma palavra de vitória para a sua vida, permaneça firme e persevere, porque Ele vai cumprir. Convido a igreja a se colocar de pé, cantaremos o hino 32, o Deus fiel. Senhor, ó Pai.
pode se assentar. Amado, se Deus não fosse fiel, não haveria esperança para nós nesta vida. Como na quinta-feira nós estamos estudando sobre a esperança e a certeza da operação de Deus. Se não houvesse a esperança, se não houvesse o cumprimento da palavra de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas o nosso Deus tem cuidado de nós. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Salmo 32. Vamos lá. Quer que eu pegue a água do senhor? Tem aqui, meu irmão. Muito obrigado. Não tem necessidade, não. Muito obrigado. Salmo 32. Salmo 32, leremos a partir do versículo 1. Salmo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados irmãos, é impossível para o homem sem Deus viver uma vida de paz. Uma das maiores bênçãos que Deus concede à humanidade é tirar a paz daqueles que cometem pecado. A falta de paz é uma das maiores bênçãos daquele que comete pecado. Quando não existe quando a pessoa está bem, está tranquila com o seu pecado, a Bíblia diz que é porque essa pessoa foi abandonada. É porque Deus não se preocupa, Deus não a constrange mais. E essa pessoa agora livre pecará do início ao fim e acabará a sua vida em pecado. Mas aquele que é constrangido, aquele que quando erra, o Espírito Santo enche o coração e fala: você errou. Aquele que quando vai dormir à noite fica preocupado, fica triste, fica chateado, reconhece que falhou, reconhece que, poxa, estou em falta. Esse é o primeiro passo para receber a graça do Senhor. Esse é o primeiro passo para ser aceito por Deus. Deus castiga ao filho que ama, Deus repreende ao filho que quer bem. O pai, quando ele se preocupa com o filho, ele não deixa o filho fazer uma coisa errada. Por quê? Porque ele sabe que aquele erro vai ocasionar problemas para ele mais para frente. Que pai vai permitir que o filho enfie o seu dedo na tomada? Que pai vai permitir que seu filho coloque a sua mão no fogo? Meu irmão e minha irmã, como Deus vai permitir que você pratique atos que vão te levar para o inferno? Ele tira a nossa paz, Ele tira a nossa tranquilidade, Ele tira o nosso... para que nós nos voltemos para Ele. Para que nós compreendamos que eu errei. Senhor, eu errei. Senhor, o que eu tenho feito tem desagradado ao Teu coração. Senhor, eu machuquei o meu irmão, eu machuquei a minha irmã. Senhor, eu estou colocando a esperança em coisas que são passageiras. Senhor, eu estou acreditando em mim, eu acho que eu consigo, eu acho que eu posso. Eu não estou dando conta, Senhor. Eu não consigo dormir, eu choro, meus ossos doem. Senhor, me perdoe.
No versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Existem promessas de Deus. Em 1 João: aquele que confessar o seu pecado será perdoado. Aquele que reconhece que errou terá o seu coração regenerado. O mesmo Deus que prometeu para o povo de Israel, para Caleb, para Josué, que eles herdariam a terra e que, independente da dificuldade, eles poderiam esperar que isso se cumpriria, é o mesmo Deus que diz para nós: arrependa-te e eu perdoarei os teus pecados. Arrependa-te e eu lhe darei a vida eterna. Sem arrependimento ninguém se encontrará com o nosso Deus, mas todos aqueles que se arrependem recebem a salvação como herança. Amada igreja, vamos nos colocar de pé. Convido os irmãos que se prepararam para entoar este hino, mas primeiramente vou convidar o nosso irmão Marcelo para que faça uma oração de confissão de pecado. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa. E também, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Senhor, venha abençoar nós, a tua casa, e todas as pessoas que não puderam vir. Tenha misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos no hino 120, dependência. 120. No teu amor sempre.
Todos nós precisamos do Senhor e todos aqueles que buscam refúgio nele não serão envergonhados. Amados, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Neste momento nós iniciaremos a parte do nosso culto, onde nós honraremos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, também com os nossos lábios. Assim diz a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amados irmãos, o Senhor nos convida a participarmos da sua obra. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, olha essa palavra, mortos. Mortos. Uma vida sem Deus é uma vida morta. 100% morto. O que nós vemos as pessoas sem Deus andando pela rua são zumbis. São pessoas mortas espiritualmente. E nós éramos também mortos espiritualmente. Mas Deus nos vivificou pela sua graça. Deus nos comprou 100% e agora nós somos dele. Quando a Bíblia nos diz em 10%, é um número... No Antigo Testamento era uma ordenança, 10%. Jesus não pede 10%. Jesus pede a sua vida por inteiro. Se hoje você deu o dízimo, a 10ª parte, dízimo significa 10ª parte. Se hoje você deu a 10ª parte do seu salário aqui para a igreja, e amanhã você vê o seu irmão necessitado, e você quiser glorificar a Deus, abençoando a vida daquele seu irmão, como cristão, esse é o seu dever. Por quê? Porque nós somos comprados 100%, nós estávamos mortos 100%, e agora nós estamos vivos. Nós somos administradores daquilo que Deus coloca na nossa vida. Isso é muito difícil. A nossa carne gosta de ficar no conforto do lar, a nossa carne gosta do dinheiro para ir comprar coisas bonitas, gostosas, mas nós já não somos de nós mesmos. A nossa obrigação já não é mais satisfazer o desejo da carne, mas sim viver para aquele que nos chamou para a vida eterna. Então nós precisamos aprender também a abrir mão daquilo que nós temos para nós, para abençoar os nossos irmãos e irmãs, para abençoar a nossa igreja local, para abençoar a nossa região, para abençoar o nosso país e o mundo. A igreja presbiteriana mantém missionários em várias partes do mundo. E ela mantém missionários com os recursos que nós levantamos. A igreja presbiteriana mantém, aqui a igreja, o templo, o pastor é mantido pelo presbitério, mas nós enviamos também os recursos para o presbitério, para o concílio, para o Supremo Concílio. É através do recurso de cada um fazendo a sua parte. E o corpo vai crescendo e se desenvolvendo. Mas aquele que retém aquilo que Deus tem dado, fala, é meu, eu não vou dar, não vai provar o melhor de Deus. Não vai provar. Porque Deus dá para aquele que sabe dividir. Aquele que só sabe receber, Deus chama em Provérbios de sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhos, dá e dá. Nós como cristãos não devemos ser assim. Mas o nosso coração deve estar aberto para ofertar e depois de ofertar, abençoar aqueles que necessitam também. Convido os nossos irmãos que se prepararam, nós entoaremos o hino 62, hino de gratidão. Amada igreja, coloque-se de pé, aqueles que puderem, aqueles que vieram preparados com condições para participar deste momento, oferte também. Aquele que hoje não tem condições, não fique triste, porque Deus conhece o coração de cada um. De cada um. Mas tenha a alegria, sabe que esse é um momento de alegria, de participar aqui agora.
Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelos amigos, pela tua igreja da qual fazemos parte. Obrigado porque o Senhor tem provido o nosso necessário e em determinados momentos o Senhor tem nos dado mais do que precisamos. Que tenhamos a sabedoria para saber administrar todos os bens que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos dá para abençoar a tua obra. Somos peregrinos e forasteiros e não podemos, meu Deus, prender os nossos pés nesta terra, nos prazeres, nos luxos, mas sim olhar para o teu reino e buscá-lo em primeiro lugar, sabendo que todas as coisas necessárias serão acrescentadas quando buscarmos a ti em primeiro lugar. Pedimos a tua bênção sobre os recursos que foram levantados, a tua bênção sobre aqueles que têm participado financeiramente da tua obra e também a tua bênção por aqueles que não têm condições de participar, mas que todos nós tenhamos a consciência e para isso também fomos chamados. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, no texto, no Salmo 66, versículo 1, diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amados, Deus não precisa do seu louvor, mas eu te garanto que todos irão se ajoelhar e irão adorá-lo e louvá-lo. Até mesmo os demônios se prostrarão diante de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos convidados para fazer isso com alegria, com gratidão. Por isso, nesta noite, encha o seu coração de alegria, pois nós cantaremos ao nosso Deus. Cantaremos como filhos, não como inimigos, para louvá-lo e glorificá-lo, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Nós estaremos neste momento cantando o Salmo de número 150, nos convida, nos chama a adorar ao Senhor, né? Enquanto eu estava escolhendo os cânticos, eu me deparei aqui com essa música: perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há do que me render de ti. Irmãos, contudo, essa música aqui, esse cântico, né, ela é um tanto assim, o refrão: eu te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado. Contudo, irmãos, eu os convido a depositar aos pés da cruz de Cristo as suas aflições. Eu convido a glorificar o Senhor em espírito e em verdade. Você que está nos assistindo, eu também os convido a participar conosco deste momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Quero estar
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a todo momento é tempo de louvar ao Senhor. Esse cântico diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Está aí no grupo da igreja, viu, irmãos? Então você pode acessar e estão todas as músicas aí, tá joia? Se Deus quiser. Irmãos, obrigado, Marcelo. Vou falar no final, tá, Marcelo? Hoje é tempo de louvar a Deus, tá? Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. É a Cristo exaltado, e sua glória encherá este lugar. No meio deste canto tem um momento que bate palma, tá? Só isso. Não é nada de palma, tá? Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. É uma música muito antiga, irmãos, e muito gostosa. Vamos cantar então?
quantos aqui se lembram? Aqueles que têm muito tempo de igreja, certamente se lembrará. Então, hoje é tempo de louvar a Deus. Em todo tempo, em todo momento, é momento de louvar. É momento de agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes, irmãos, necessitamos pedir para Deus: Senhor, renova a minha vida, restaura as minhas forças. Em alguns momentos a gente pode até pedir: Senhor, quebra a minha vida, faz-a de novo, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor. Irmãos, todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades e necessitamos da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Que essa graça e essa misericórdia transforme a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. O oleiro faz do barro o vaso. O vaso não pode dizer ao oleiro: eu quero ser assim ou assim. Não, ele faz. E assim Deus te fez para a sua glória. Louve o Senhor. É joia? Irmãos, Marcelo veio me lembrar que eu ia falar no final que exatamente há um ano nós estamos aqui nesta igreja. Não sei quantos se lembram, quando nós viemos para essa igreja foi exatamente no dia da mulher presbiteriana. Lembra, Célio? A gente trouxe aqueles, e aí a gente estava na expectativa de vir um monte de gente, veio pouquinhas, né? Aí depois a gente teve que distribuir uns mimos. Este ano, irmãos, não deu para a gente fazer nada, né? Mas no segundo domingo do mês de fevereiro é o domingo, o dia da mulher presbiteriana. Na igreja presbiteriana nós temos um calendário. Este calendário, ele aparece o dia da mulher presbiteriana, o dia do jovem presbiteriano, o dia do homem presbiteriano, e é muito bom ser lembrado pela igreja, né? É bom que a gente traga a memória. Ao final do culto, eu quero que as irmãs, né, venham aqui à frente, nós estaremos orando pelas irmãs e clamando a Deus para que as abençoe, porque vivemos um tempo difícil, um tempo de luta, e faz-se necessário sim, juntarmos as nossas forças, para que continuemos a nossa caminhada. Então,
Hoje, dia da mulher presbiteriana, que Deus abençoe e conforte, né? Tem o Provérbios que diz que a mulher virtuosa, né? Quem achará? O seu valor transcende muitas coisas. Aquele que acha uma mulher virtuosa, aquele que tem uma mulher idônea em sua casa, é bem-aventurado, é feliz. Salmo de número 128 também diz: feliz é o homem que tem dentro de sua casa uma mulher que se preocupa em zelar pela paz do seu lar. Feliz é a família que tem uma mulher que cuida do seu lar. A mulher é totalmente responsável pela paz e pela harmonia dentro de sua casa. Grande parte. A mulher com sabedoria, ela edifica. Contudo, a palavra de Deus também diz que a louca, com as próprias mãos, a derruba. Então, irmãos, que o nosso Deus nos dê sabedoria. Que vocês, mulheres, sejam sábias. E que o Senhor as capacite todos os dias, para que assim vocês glorifiquem a Deus, honre a sua família e seja feliz e tenha uma vida abençoada em nome de Jesus. Bom, nós esta semana nós daremos início à nossa segunda série de sermões, que se encontra em 2 Pedro. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em 2 Pedro. Hoje nós faremos sim uma explanação geral da carta, mostrando qual foi o propósito de Pedro quando escreveu a carta, né? Mostrando as preocupações de Pedro. Então nós faremos assim teremos uma visão geral da carta, e a partir da semana que vem nós entraremos explicando tópico por tópico dentro dessa carta. Mas é importante que você entenda do que se trata, porque quando chegarmos nas partes, nas divisões, você então terá uma noção. Olha aqui, Pedro se refere exatamente a essa questão. Então, eu quero que você fique com a tua Bíblia aberta aí, tá? Acompanhe, né, o texto aí, acompanhe comigo, na medida do possível. Eu estarei dando aí, situando os irmãos onde nós estamos, onde nós estaremos, e eu quero que a igreja acompanhe, tá joia? Veja bem, abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Pedro, nós estudamos 1 Pedro, agora 2 Pedro. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, versículo 1 e 2. Queridos, e assim nos diz a palavra de Deus: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, a tua palavra foi lida. Fala o nosso coração, Senhor. Abençoe a nossa vida, todos aqui estamos reunidos. Abençoa-nos e fala conosco. Livra-nos de todos os males que têm afligido este mundo. Capacita-nos e habilita-nos a te adorar e a te bendizer. Abençoe a vida daqueles irmãos que estão nos assistindo também. Que a tua graça os alcance, que o teu amor os impacte, e que estes irmãos se sintam o desejo, a necessidade de te buscar, de te adorar em tua casa. Onde estiverem, ó Deus, nós rogamos ao Senhor e pedimos: abençoa-os todos os dias, em nome de Jesus. Habilita-nos e abra o nosso coração para que compreendamos a tua palavra. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, né, nessa segunda carta, o apóstolo Pedro, ele ainda tem em mente exortar ou instruir aqueles irmãos que ele instruiu na sua primeira carta, que estavam dispersos por várias partes da Ásia. Aqui o texto vai dizer que eles estavam na Capadócia, em Bitínia, na Ásia Menor, um povo crente que estava espalhado. Pedro então tem como objetivo exortá-lo. Isso Pedro fez em sua primeira carta. E nessa segunda carta, Pedro então, ele tem como objetivo dar continuidade àquelas exortações, né? Ele então, a primeira coisa que ele faz nessa segunda carta, mais uma vez, é se identificar. Ele vai dizer: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele se identifica como servo, como apóstolo,
como alguém que tem a autoridade vinda do próprio Deus para testemunhar, para pregar o Evangelho. Então Pedro aqui, ele apresenta as suas credenciais. Contudo, por que Pedro faz isso? Simplesmente pelo fato de que naquela época estava surgindo uma série de falsos profetas, de falsos mestres, falsos cristãos que pregavam doutrinas e contrariavam a palavra de Deus. E essas doutrinas estavam sendo infiltradas dentro da igreja e muitos cristãos estavam sendo levados por essas doutrinas. E Pedro então se preocupa com aqueles irmãos, se preocupa com a igreja. E ele vai e diz: olha, é necessário que vocês permaneçam firmes. É necessário que vocês se lembrem do Evangelho que vocês aprenderam, do Evangelho que vocês foram instruídos. E assim, meus irmãos, o apóstolo Pedro, diante dessa verdade, ele começa então a combater uma série de falsas heresias com propriedade. Porque Pedro, não sei quantos se lembram, ele estava com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Ele viu quando Jesus Cristo de fato se revelou a ele. Então Pedro, com toda a autoridade, combate os falsos mestres, que tinham como objetivo conduzir o povo a um falso evangelho. Falsos mestres que viviam de todo tipo de imoralidade, orgias e vícios. Estes falsos mestres se preocupavam em arrastar outras pessoas consigo, porque eles obtinham lucros. E então o apóstolo Paulo exorta os seus irmãos sobre o perigo que eles corriam, e principalmente os animam a permanecerem firmes na fé, na vida de pureza, na vida de dedicação ao Senhor. Irmãos, e nós? Quantas vezes corremos risco nessa vida? Quem não correu risco aqui? Com esse Covid solto, praticamente todos correm o risco iminente de morte. E todos nós nos preocupamos. É um fato, ninguém quer morrer, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Tá vendo? Ninguém quer morrer. Então, é natural essa preocupação. É natural. Os irmãos aqui, na carta de Pedro, ou do período em que Pedro escreveu a carta, eles corriam risco. Contudo, seria necessário que aquelas pessoas permanecessem firmes. Da mesma forma, nós corremos riscos hoje. Nós somos sim impactados por muitas coisas, contudo, precisamos permanecermos fiéis a Deus, dedicarmos em buscar ao Senhor em espírito e em verdade. E olha só o que acontecia naquela época, quando os cristãos se sentiam motivados a permanecerem firmes, estes falsos mestres zombavam daquelas pessoas. Possivelmente eles diziam: olha, vocês são bobos, vocês estão correndo atrás do quê? De um Cristo que prometeu vir, cadê ele? Geração vai, geração vem, e nada desse Cristo aparecer. Então aquelas pessoas, aqueles cristãos sofriam, porque muitos zombavam dele, zombavam de que a volta de Jesus Cristo não se daria. E é exatamente diante dessa afirmação, dessa situação, que o apóstolo Pedro se posiciona, e ele vai exortar a igreja dizendo: olha, eu fui testemunha daquilo que ele viveu. Eu estava lá no monte junto com outros, quando eu vi ele ser transformado. E com propriedade, queridos, o apóstolo Pedro, ele dá um testemunho do verdadeiro evangelho. O apóstolo Pedro dá um testemunho maravilhoso que diz respeito à perseverança, que diz respeito a termos uma fé firme e, acima de tudo, a vivermos uma pureza verdadeira e assim agradar ao Senhor. Veja bem, meus irmãos, diante dessa verdade, uma das preocupações de Pedro era exatamente se preocupar em dizer que o cristão, ele jamais pode parar de crescer. O crente tem que crescer constantemente. Como assim, pastor? Crescer de que jeito? Eu já estou velho, eu não consigo, só se crescer para os lados, né? Poderia? Não é esse
tipo de crescimento é um crescimento espiritual. Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, quanto mais nos dedicamos em orar e ler a palavra, mais nós conhecemos a Deus e mais nós temos o compromisso de colocar em prática esses conhecimentos. Lembra do ensinamento de quinta-feira? Hoje também nós demos uma pincelada nisso. Então, queridos, nessa segunda carta, o apóstolo Pedro tem uma série de preocupações, de exortação. E aqui a exortação não é chamar a atenção. É como se Pedro dissesse: pessoal, fique atento, presta atenção aqui. Olha o que eu estou falando. Eu falo de coisas verdadeiras. Eu não sou igual a estes falsos mestres. E o meu testemunho é verdadeiro porque eu estava diante do Senhor. E a preocupação de Pedro em conduzir uma igreja espalhada. Gente, olha, vocês percebem a situação que Pedro vivia? Os crentes estavam espalhados. E ele tem como objetivo instruir para que mesmo espalhados eles permanecessem fiéis. Olha, mera coincidência hoje, né? O que a pandemia fez? Espalhou. E aqui estamos para dizer ao povo: permaneça fiel, né? A igreja, ela precisa olhar para Cristo. Ela precisa ter em mente que o Senhor é Salvador. Quando Pedro escreve essa carta, possivelmente ele estava em Roma. E no momento em que ele está escrevendo, certamente ele já tinha ciência que seria morto, que seria pregado de cabeça para baixo em uma cruz. Olha a situação que esse homem se encontrava. E a grande evidência que temos é que de fato Pedro foi executado pelas autoridades romanas durante o reinado do imperador Nero. Ele não estava preocupado com a sua morte. Ele estava sim preocupado em dizer para a igreja: permaneçam fiéis, permaneçam firmes na palavra que vocês têm aprendido, ainda que falsos mestres surjam, ainda que falsos mestres ensinem coisas que são contrárias à palavra. Olhe para a palavra, permaneçam fiel, busquem ao Senhor, porque esta palavra é verdade, somente ela tem o poder de te dar vida eterna. Meus irmãos, Pedro também diz que os cristãos, ou que nós cristãos, não podemos parar de crescer. Eu não posso parar de crescer, eu tenho que procurar viver todos os dias. Então, este é um dos primeiros avisos que Pedro faz aqui na sua segunda carta, né? Olha, não parem de crescer. Este aviso de Pedro vem acompanhado por dois outros avisos, um tanto quanto importantes, que diz exatamente respeito ao crescimento dos falsos mestres. Ele vai dizer: olha, a igreja tem que crescer, os irmãos têm que aprender. Contudo, existem falsos mestres no meio de vocês que estão ensinando uma teologia corrupta. E essa teologia corrupta tem arrastado muita gente. Mais uma vez, mera coincidência, quantas teologias corruptas estão sendo pregadas nos púlpitos, nas igrejas em nossos dias. Olha só, a preocupação de Pedro há 2.000 anos atrás, e ainda hoje nós temos essa realidade nessa vida. Nessa segunda carta, Pedro ainda combate as acusações que os falsos mestres fizeram contra ele próprio e contra os apóstolos. E é exatamente por isso que Pedro começa dizendo: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui também está exatamente a defesa do apostolado de Pedro. Ele então defende o seu apostolado dizendo: eu estava com ele, eu vi quando ele ressuscitou. E diante de toda a tribulação, o compromisso, o objetivo de Pedro é fazer com que aquela igreja restabeleça a sua confiança, restabeleça a sua fé. É fazer com que a ordem, a confiança no meio cristão seja uma verdade. Irmãos, e para isso o apóstolo Pedro vai trazer a memória daqueles crentes. Aqui, continuando aqui a carta, viu gente? O apóstolo Pedro vai trazer a memória daqueles crentes que Jesus os chamou. E da mesma forma Jesus Cristo nos chamou.
para que participemos de sua natureza divina, para que partilhemos da vida eterna e do amor do próprio Deus. Amor esse que foi demonstrado por Cristo na cruz. O apóstolo Pedro vai dizer: olha, Deus, Jesus Cristo, te chamou para você participar com Ele, tanto do sofrimento quanto da glória. E para que você participe, é necessário que você também permaneça firme, fiel à palavra de Deus. E esse chamado, queridos, requer de todos nós crentes, tanto daqueles do passado quanto de agora, uma resposta positiva. Uma resposta que, por sua vez, se opõe aos princípios do mundo, aos princípios, às orgias que o mundo oferece. Ou seja, temos um chamado a renunciarmos, a negarmos a nós mesmos, a perseverar, a amar e a nos comprometermos com o Evangelho de Cristo. Não é um Evangelho, não é um chamado para que você se comprometa com a estrutura da igreja, não é só isso, é um compromisso que nós estabelecemos ou que nós fazemos com Deus, com o reino. A dona Terezinha foi lá em casa hoje, nós estávamos falando sobre isso. O compromisso que nós assumimos com a igreja não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. O teu compromisso é com Deus, não é com a igreja aqui, no local não, porque hoje você mora aqui, amanhã você pode mudar. O teu compromisso é com Deus, e onde você for, procure a casa do Senhor para adorar. O apóstolo Pedro se preocupava, porque os falsos mestres estavam surgindo, estavam enganando. E eles diziam: olha, esse evangelho que esses apóstolos têm pregado não é verdade. Essa coisa de que Jesus Cristo vai voltar é mentira. E Pedro diz: irmãos, o que eu tenho para falar, eu falo porque eu vi, eu fui testemunha ocular, eu estava lá. Irmãos, Jesus Cristo nos chamou para vivermos o seu Evangelho, e esse chamado é por toda a vida, não é para que vivamos uma semana, um mês, um ano de Evangelho, não. Ele nos chamou para que vivamos toda a vida. O chamado eficaz, ele não se dá por partes, ele se dá por completo. Fomos chamados por toda a vida, e isso implica dizer que nós estabelecemos, ou que Deus estabeleceu um compromisso conosco, e este compromisso que for estabelecido nos leva a desenvolver traços do caráter que marcam a natureza de Deus em nossa vida. Ou seja, fomos chamados para um compromisso, e este compromisso nos leva a testemunhar do Evangelho da Graça por meio da nossa vida. Todo cristão foi chamado para ser um evangelista, um pregador da palavra, para testemunhar Cristo. O apóstolo Pedro, aqui na sua carta, ele vai listar também algumas características que o crente deveria ter, né? Que o crente deveria almejar, deveria querer. E essas características são 7 características: bondade, conhecimento, domínio próprio, devoção sincera, perseverança, fraternidade, amor, e o amor, né? E aqui Pedro destaca o amor como característica principal. Meus irmãos, nesta segunda carta, né, ou segundo as Escrituras, este verdadeiro amor que o apóstolo Pedro nos chama a viver, nos leva a nos preocuparmos mais uns com os outros, nos leva a olharmos para a palavra de Deus e nos comprometermos, nos leva a pensar no bem-estar do nosso próximo, sem nos importarmos se teremos gastos ou ganho. Vocês lembram aquela ideia do amor incondicional? Eu vou amar o irmão, né, por aquilo que ele pode me oferecer, é pelo que ele é. O verdadeiro amor nos leva a este amor incondicional. Eu amo não porque eu quero algo, mas porque eu amo, não quero nada em troca, só quero amar. E esse é o amor estabelecido pela palavra de Deus, que muitas pessoas têm se esquecido.
O amor do apóstolo Pedro era tão grande pela igreja que ele se preocupa em deixar registrados os seus ensinamentos, ainda que ele sabia que dentro em breve ele morreria. Ele se preocupou em deixar registrados, né? E ele falou: olha, eu quero deixar isso registrado para que futuras gerações vejam. E hoje nós estamos lendo a carta do apóstolo Pedro. Veja bem, irmãos, no capítulo 1 ainda, versículo 16 e a 20, Pedro vai abordar uma acusação, né, reproduzida pelos falsos mestres, que foi dita pelos falsos mestres. Esta acusação dizia que os apóstolos teriam inventado sobre Jesus Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Pedro vai falar: não, isso é mentira. Esses falsos mestres dizem que Jesus Cristo não voltaria. E diante desta heresia, o que Pedro fez? Pedro ofereceu o seu depoimento, assim como descrito em Marcos capítulo de número 9, versículo 2 a 8. Pedro também disse: nós vimos Jesus Cristo ser exaltado como rei, e a sua redenção aconteceu de fato. Pedro aqui está defendendo o verdadeiro evangelho. Pedro aqui está defendendo a palavra de Deus. Meus irmãos, todas as escrituras de fato apontam para o tempo, de fato apontam o tempo todo para esta verdade de que Jesus Cristo ressuscitou. Os profetas Miqueias, Isaías, Zacarias, eles não inventaram nada, eles falaram de Jesus Cristo, o qual viria para restaurar o Israel de Deus, o povo de Deus. E esta verdade aconteceu, pois o próprio Deus enviou o seu Filho. O próprio Deus falou conosco por meio de Cristo Jesus. E Ele falou com todos nós por meio de palavras inteligíveis. Por quê? Porque não tem desculpa. Porque não tem desculpa. Ele usou a palavra de Deus para falar ao nosso coração. Ainda que surjam falsos mestres, né? Os falsos mestres, na realidade, eles ainda estão presentes e procuram enganar a muitos ainda. No capítulo 2 de Pedro aí, né, o apóstolo vai continuar abordando as ameaças que foram apresentadas pelos líderes religiosos de sua época, líderes corruptos. Contudo, Pedro se concentra exatamente em combater o falso ensino disseminado pelos falsos mestres, que afirmavam que não haverá um acerto de conta final. Ou seja, se Jesus Cristo não vem, então não tem acerto de conta. E se Jesus Cristo não voltar e não ter acerto de conta, você pode viver do jeito que você quiser. Era isso que era pregado, ensinado. Pedro então tem como objetivo o quê? Combater esse ensinamento. E é como se eles dissessem, aqueles falsos mestres, né? Esse negócio de que Deus responsabilizará cada um pelas suas escolhas, isso é besteira. Ele não vai não. Ele não vai responsabilizar ninguém, porque acabou, morreu, acabou. Irmãos, e não é essa a verdade. Não é essa. Um dia todos nós prestaremos contas a Deus. É como se aqueles homens dissessem: não se preocupem. Se preocupar com o pecado para quê? O que importa é você ser feliz. Aproveita a vida. Viva regaladamente, né? Viva. Não se preocupe. Não haverá acerto de contas nenhum. Você está perdendo o seu tempo em vir à igreja. Meus irmãos, negar que não haverá acerto de conta final era muito conveniente para aquelas pessoas, porque por meio das falsas heresias aqueles homens lucravam, eles roubavam dos mais simples, eles aproveitavam da ignorância do povo. Gente, vocês percebem que aplicação maravilhosa podemos fazer aqui no capítulo número 2 de Pedro? Veja bem, irmãos, o que fica evidente é que a palavra de Deus liberta. Aqueles que se diziam mestres tinham como objetivo fazer o quê? Enganar e escravizar. A palavra do Senhor tem como objetivo fazer o quê? Libertar. Olha só, a palavra de Deus liberta. Contudo, as heresias, as mentiras, a carnalidade e o pecado escravizam. E o objetivo de Pedro era abrir o entendimento, a mente daquelas pessoas.
É como se aqueles falsos mestres dissessem entre si: olha, vamos pregar heresias, porque somente assim nós manteremos o povo debaixo dos nossos cabrestos. Vamos dominar a mente dessas pessoas, vamos colocar medo nelas, vamos impor sobre elas. Só que fazendo isso, pregando contra a palavra de Deus. Meus irmãos, diante dessa situação, Pedro lembra os seus leitores afirmando: Deus confrontará e Deus pedirá conta de todos, justos e ímpios. A justiça do Senhor virá sobre a terra. E para isso o apóstolo Pedro vai usar 3 exemplos do próprio Deus aplicando a sua ira divina no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era conhecido na época. O Antigo Testamento já estava formado. Pedro então vai usar 3 situações. A primeira situação que Pedro usa é o seguinte: está escrito aí na carta: Deus não poupou nem os anjos. Ele não poupou nem os anjos, porque a sua justiça é santa. Depois o apóstolo Pedro vai usar também a questão do dilúvio. Olha, na época de Noé, o povo fazia o quê? Vivia dissolutamente, aprontava. E aí Deus olhou e viu a maldade e falou: Noé, constrói uma arca. Noé construiu a arca e o dilúvio veio e o levou a todos. Um outro exemplo que o apóstolo Pedro usa é exatamente a história descrita em Gênesis 19, 23, que fala sobre Ló em Sodoma e Gomorra. Contudo, de forma magistral, meus amados irmãos, e instruído pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro vai fazer uma ligação de todas essas histórias com uma situação que estava acontecendo em sua época. Ele dizia: olha só, aqueles que viviam da forma como esses falsos mestres estão ensinando, eles foram destruídos pela palavra do Senhor. Irmãos, com Deus ninguém brinca. A palavra do Senhor é verdade. Aqueles falsos mestres pregavam um evangelho sem renúncia, um evangelho sem compromisso, e incentivavam exatamente uma falsa liberdade. Sabe aquela sensação de falsa liberdade? A palavra do Senhor é e o pecado escraviza. Contudo, a ideia que muitos têm é o seguinte: olha, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é. Aqueles que se dizem livres, muitas vezes eles não conseguem abandonar o pecado, porque eles se tornaram escravos do pecado. E a palavra de Deus nos torna livres do pecado, nos habilita a vencermos o pecado. Aqueles falsos mestres pregavam o evangelho sem renúncia, falavam dessa falsa liberdade cristã. E diante dessa evidência, o apóstolo Pedro traz os ensinos do apóstolo Paulo, descrito em Romanos, que exatamente vai dizer que a palavra de Deus liberta. Enquanto os falsos mestres distorciam a mensagem de Paulo sobre a liberdade cristã, o apóstolo Pedro se levanta para dizer: olha, esses que pregam sobre liberdade, na verdade, eles é quem são escravos dos seus desejos carnais. Eles, de fato, são escravos. Irmãos, e tem uma coisa muito séria que acontecia naquela época: aqueles que pregavam o evangelho, eles conheciam a palavra. Conheciam a palavra e ainda assim pregavam um evangelho na heresia. E o fato desses homens serem conhecedores do evangelho os tornavam duplamente responsáveis. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Isso significa dizer, eu preciso da atenção de todos agora, tá? Isso significa dizer, queridos, que se nós conhecemos os ensinos de Cristo, nós, igreja de hoje, se nós conhecemos os ensinos de Cristo e não os colocamos em prática, nós carregaremos sobre nós uma dupla responsabilidade.
Ou seja, o castigo sobre a nossa vida será mais intenso. Porque nós temos noção e consciência do que é certo e do que é errado. A palavra nos habilita a fazer aquilo que é certo. Ainda que sejamos propensos, ainda que o nosso coração se volte para o mal. É isso que Paulo diz, né? Aquilo que é bom, eu não faço. Aquilo que eu deveria fazer, que é bom, eu não faço. Aquilo que é mal, que eu não deveria, é isso que eu faço. Nós tendemos para o mal. Contudo, irmãos, somos habilitados pela palavra para vencermos o mal, fazendo o bem, pregando o Evangelho. Pedro olha para aqueles religiosos de sua época. E Pedro usa aqui uma figura de linguagem para dizer: olha, vocês que estão pregando um falso evangelho são exatamente iguais aos cães que voltam ao próprio vômito. É isso que ele diz aí na carta. Olha, vocês também são como porcos lavados que voltam à lama. Já viu lá um porquinho bonitinho, ele vai voltar para a lama. Esta era a condição daqueles falsos mestres. E o apóstolo Pedro, irmãos, ele vai dizer: ainda que estes falsos mestres tenham ou estejam pregando um caos, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo voltará e reestabelecerá a ordem ao caos que foi causado pelo pecado. Este pecado, ele atingiu inclusive a natureza, e Paulo vai dizer que a natureza geme aguardando o ansioso o dia da restauração de todas as coisas. Meus irmãos, a objeção de Paulo aqui no capítulo de número 3, já viu, queridos? No capítulo de número 3 diz respeito à forma como aqueles falsos mestres negavam a exigência do juízo final. Eles diziam: as gerações dos povos de Deus continuam indo e vindo, e sem sequer terem visto a concretização de sua esperança. Onde está a promessa de que Jesus Cristo voltará? Talvez ainda hoje muitas pessoas ainda perguntam, né? Cadê Jesus se não voltou ainda? Já se passaram 2020 anos, né? Porque no ano de 2000 era 2000, já passou 20 anos, então, né? 2020 anos já se passaram, e cadê Jesus? Irmãos, olha só como que Pedro responde a esses falsos mestres. O apóstolo Pedro, ele mostra que, primeiro, que as afirmações daqueles falsos mestres eram infundadas, não tinham fundamento algum. Olha o que Pedro diz no capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo de número 9. Ele vai dizer assim, olhem para o universo que habitamos, olhem para o fato de existirmos. Tudo isso indica que em algum momento no passado, a palavra de Deus interveio de uma maneira formidável e trouxe à existência todas as coisas. Contudo, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o Pedro continua dizendo: desta mesma forma como Deus trouxe à existência todas as coisas, um dia Ele voltará para trazer ordem novamente ao caos instaurado pelo pecado, para colocar em ordem este mundo caído. Jesus Cristo voltará com poder e glória. Contudo, a questão é: por que Deus está demorando tanto? E aqueles falsos mestres diziam: Pedro, por que Deus está demorando tanto? E aí Pedro então nos relembra que a nossa concepção de tempo é limitada. O máximo que vivemos, vou colocar aí 110 anos, porque eu tenho um tio que morreu com 110, 109. Eu acredito que tenha gente que tenha mais de 110 anos, mas Pedro vai dizer: olha, a nossa compreensão de tempo, a concepção de tempo é diferente da de Deus. Capítulo de número 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que vocês não podem se esquecer: que para o Senhor um dia é o quê? 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como?
dia. Olha só, a nossa concepção de tempo é diferente da concepção de tempo de Deus. Ah, mas está demorando tanto tempo. Ao longo da história, no curso da história, Deus tem desenvolvido o seu plano eterno de salvação. E presta atenção, queridos, tudo isso por causa de você. Sabia, dona Terezinha? Por causa da senhora, dona Cecília. Ou dona Irene, por causa da senhora, dona Cecília. Por causa de você, Célia. Por causa da dona Maria, do seu Pedro, do Marcelo, do seu Anivaldo, do Daniel, da Nayara, da Natália e de todas as crianças. Por causa de nós. Porque se a história tivesse se encerrado há 2000 anos atrás, você não estaria aqui para viver a glória de Deus. Foi por causa de você que a história continua. E Deus tem preparado o momento em que Ele voltará. Contudo, a nossa compreensão de tempo é diferente da de Deus. Um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Ou seja, literalmente aqui interpretando o texto, se passaram 2 dias desde que Cristo morreu, segundo a compreensão, né? Irmãos, ao longo dos séculos, o nosso Deus tem desenvolvido o seu plano redentivo, e este plano tem como objetivo alcançar todos os eleitos de Deus, e tudo faz parte do plano de Deus, tudo, até mesmo a nossa incredulidade, até mesmo o pecado, tudo faz parte do plano redentivo, do decreto eterno de Deus, tudo. E o Senhor, meus irmãos, Ele está desenvolvendo o seu plano para que outros, assim como eu e você, sejam alcançados pela graça. Isso implica dizer que esta demora de Deus, segundo a nossa compreensão, revela algo extraordinário de Deus para nós. O quanto Deus é paciente. Ainda que o mundo se transtorne, ainda que o caos se estabeleça, que fuja ao controle do homem, Deus continua sendo Deus. E um dia Ele voltará e colocará a ordem ao caos, e estabelecerá o seu trono de justiça. Irmãos, nós podemos dizer que ao longo dos anos o Senhor tem oferecido uma oportunidade para que pessoas o reconheçam como Deus, para que pessoas reconheçam o seu próprio egoísmo, para que pessoas se humilhem e se arrependam dos seus pecados. Pode ser que aos nossos olhos seja ao longo do tempo, mas Deus tem dado a oportunidade para que cada um de nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos a Ele. Pode ser que o tempo pareça distante, longo, mas o Senhor tem revelado o seu grandioso amor por meio da sua paciência e misericórdia. Ainda no capítulo de número 3 desta segunda carta, Pedro faz uso da profecia de Isaías e de Sofonias para descrever o dia da justiça do Senhor. E esse dia virá como um fogo devastador. Pedro diz, meus irmãos, que os céus passarão, né? Está escrito aí no capítulo de número 3. Pedro diz que os céus passarão, que os elementos se desfarão, assim como descrito em Isaías 34. Ou seja, diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo vê, o céu se abrirá, o pecado será eliminado, e o Senhor, para com que o seu povo também seja restaurado. O dia do Senhor resultará na exposição da terra e de todas as obras que temos praticado. Isso me assusta. O último dia, quando Jesus Cristo vier, sabe aquele pecadinho que você escondeu? Deus vai falar: olha, está aqui o seu pecado, a tua vida será exposta.
resposta. Não dá para esconder dele. Contudo, irmãos, nós aqui temos a oportunidade, o privilégio de pedir perdão por meio de Cristo Jesus, que é o nosso advogado, está à destra do Pai, intercedendo por nós. E ainda que vivamos, ainda que tenhamos cometido pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é esse mérito que será aplicado a nós cristãos. Quando Deus olhar para mim e para você, Ele não mais verá os nossos pecados, mas Ele verá a justiça de Cristo em nossa vida. Não somos nós, não é a nossa força, é a graça de Deus. Irmãos, o objetivo final da justiça de Deus não é destruir o universo material, né? Às vezes algumas pessoas dizem: olha, quando Deus voltar Ele vai destruir tudo. Não, as estruturas permanecerão. Deus não criou a terra para destruí-la. Talvez, como assim, pastor? Mas a Bíblia não fala que Ele vai destruir tudo. Tudo será restaurado. É como, imagina uma casa que precisa de uma reforma. Você tem uma casa toda velha, aí você reforma, faz aquela coisa mais linda, e quando alguém passa na frente, eles perguntam: vai, construiu outra casa aqui? É essa a ideia. Tudo será restaurado à forma original. E os falsos mestres, eles diziam: olha, isso não é verdade. Tudo vai continuar do jeito que está, de boa, tranquilo, suave. Continua, vai lá, né? Cumpra só a sua rotina aqui de domingo, né? Cumpra o sabá religioso lá, só cumpra isso. Esse negócio de que Jesus Cristo foi para o céu, não, isso é besteira, esquece. Viva a vida, seja feliz, né? Vamos beber e amar que o mundo vai acabar, a teoria de hoje. Não, irmãos. Pedro combate dizendo: olha, o fim dos tempos não é verdade. Nós prestaremos contas a Deus. O Senhor virá e colocará um fim em toda injustiça. O Senhor virá e destruirá o pecado. O Senhor virá e reestabelecerá a ordem neste mundo caído. Pedro conclui o seu discurso dizendo que todas as afirmações que foram feitas revelam o grande amor de Deus por nós. Tudo que aconteceu revela o amor de Deus. Se Deus não te amasse, você acha que Ele tinha segurado a história 2000 anos depois da morte de Cristo? Se Ele não te amasse, você acha que Ele tinha feito você vir à igreja? Irmãos, ainda que a nossa história seja um tanto quanto dolorosa, ela revela o amor de Deus sobre a nossa vida. O amor de Deus que foi demonstrado quando Cristo pagou o preço ao morrer na cruz. Quando Jesus Cristo disse: está consumado, foi feito, não tem mais o que fazer, o preço foi pago, está justificado. Tudo isso aconteceu para que fôssemos levados de volta aos braços do Pai. Pedro olhou um povo que estava sendo dominado pelas heresias e se preocupou em falar àquele povo, em deixar registrar, né? Irmãos, tudo isso que foi dito significa dizer que o amor de Deus por nós nos habilita a vencer. Pedro se preocupou em deixar escrito para as gerações futuras que o amor de Deus é verdadeiro. Se este amor não fosse verdadeiro, você acha que Pedro teria morrido por ele? Assim como muitos outros morreram. Portanto, meus irmãos,
dentro dessa visão geral da carta, o apóstolo Pedro nos oferece uma visão mais ampla e expansiva da esperança que nós temos. Porque ainda que pessoas digam, é besteira, nós temos evidências concretas de que Cristo morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. Nós temos evidências concretas de que Ele voltará e nos levará com Ele. Contudo, o apóstolo Pedro também nos desafia a fazer uma reavaliação da nossa vida. Se de fato nós estamos mais ouvindo os falsos mestres ou a palavra de Deus. O que você mais tem ouvido? Pedro abre os nossos olhos, nos oferece essa visão mais abrangente, nos diz que a verdadeira esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nossa caminhada e que assim prossigamos a nossa vida, glorificando a Deus, buscando o Senhor e o adorando em espírito e em verdade. Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. Eu convido a colocar-se de pé. Estaremos orando neste momento. Santo e eterno Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque nós tivemos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de Te buscar, Deus, de Te adorar e de compreender que ao longo da história o Teu amor tem sido demonstrado, a Tua misericórdia tem estado presente em nossa vida. Senhor, pedimos ao Senhor para que livre os nossos ouvidos e o nosso coração dos falsos ensinos, que nos voltemos à Tua palavra todos os dias e que esta palavra desperte os nossos corações a Te buscar, a Te adorar e a Te bendizer. Sabemos que as lutas são intensas, ó Pai, as dificuldades gigantescas, contudo depositamos diante do Senhor as nossas lamúrias, as nossas aflições, os nossos medos e anseios. Sabemos que o mundo vive um caos, e ainda que este caos seja estabelecido, o Senhor continua governando tudo e todos. O Senhor tem domínio sobre tudo e todos. O Senhor já decretou, já determinou o nosso fim, assim como estabeleceu o nosso começo. Nem nada, Deus, nem Covid, nem qualquer outra coisa poderá determinar o fim, se o Senhor assim já não ter feito. O Senhor já estabeleceu tudo. Mas ainda assim, Deus, mesmo sabendo dessas verdades, nos falta fé para colocarmos em prática esses ensinos. Muitas vezes, meu Pai, nós nos sentimos autossuficientes. Achamos que podemos fazer alguma coisa para nos esquivar da morte, para nos livrar de qualquer enfermidade, sendo que é o Senhor quem determina tudo. Sabemos, ó Pai, que temos responsabilidades. Contudo, precisamos alimentar o nosso coração com uma vívida esperança de que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus. Tu és Senhor. Muito obrigado, irmãos. Queridos e amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a igreja e todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e por todo o céu. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar.
Irmãos, cadê o boletim? Meu boletim? Dá uma folha para mim, gente. Queridos, como já foi falado, né?